Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e aqui a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, para apresentar o Clique Jornal. Dos 25 anos da defesa do Código de Defesa do Consumidor, hoje nós teremos uma conversa muito importante com a doutora Aparecida Borges, a Cidinha Borges, que é diretora do PROCON aqui na cidade de São José dos Campos, para explanar a facilidade que a defesa do consumidor tem agora pela internet. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web do SINDCT propõe, esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, ouvinte, com essa facilidade de alcance garantida pela tecnologia, percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e, é claro, difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e, claro, e denúncias também. As relações de consumo exigem tanto do consumidor quanto do fornecedor do produto ou serviço, o quê? Uma cortesia, uma boa-fé, uma presteza, entre outras variáveis. Porém, quando esse relacionamento ele não funciona, é comum que a parte lesada na transação comercial busque a reparação dos seus danos na justiça para poder normatizar essa questão. 25 anos do Código de Defesa do Consumidor que foi promulgado. E aqui conosco a doutora Aparecida Borges, a doutora Cidinha Borges, que vem falar exatamente desses 25 anos e o que é que o consumidor pode beber desta nova lei. Doutora Cidinha Borges, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, eu queria parabenizar o Sindicato de Ciência e Tecnologia por esta ferramenta de comunicação com os trabalhadores e também as pessoas que fazem esse programa e agradecer o convite feito a mim. É sempre uma honra muito grande levar as informações, especialmente para ouvintes tão seletos como são os trabalhadores da ciência e tecnologia. Que maravilha! Sempre a senhora sempre solicita, doutora, porque o consumidor hoje, ele até é diferenciado, hoje é um consumidor de ciência e tecnologia. Isso. São produtos que não está só no balcão, mas está na relação comercial entre as pessoas para oferecer um tipo de serviço que também dá problema na venda, não é? Perfeito. E nesses 25 anos de Código de Defesa do Consumidor, né, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Eu gosto sempre de falar isso, e assim fica fácil para as pessoas entenderem que tem lei que pega e tem lei que não pega. Uhum. O Código de Defesa do Consumidor é considerado uma das legislações, Paulinho, mais perfeitas do mundo em termos de direito do consumidor. E foi uma lei que pegou. E é tão importante o Código de Defesa do Consumidor no Brasil e a política de defesa do consumidor
ainda que careça de muito investimento, de muitas coisas, mas era tão importante que possibilitou que o Congresso do Consumers International, que é o Congresso Internacional do Consumidor, seja realizado no Brasil neste ano. Então, agora, 18, 19 e 20, em Brasília, será realizado esse Congresso Internacional com uma pauta bastante interessante, além de o chamariz ter sido o código que nós temos, também o fato de completar 25 anos o Código de Defesa do Consumidor. E se a gente for fazer um balanço, assim, de que, olha, e aí, essa pergunta sempre aparece, né? O consumidor hoje ele está mais consciente dos seus direitos? A gente pode, sem sombra de dúvida, dizer sim. O consumidor, se foi uma lei que pegou, se o consumidor entendeu que ele tem direitos, ele está muito mais consciente. Outra coisa é se nós temos no Brasil ferramentas, instrumentos e órgãos suficientes para o consumidor fazer a reclamação. Doutora, nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor, a primeira coisa que vem em mente é a criação dos PROCONs, sim, né, que é proteção ao consumidor. Isso. E a partir daí tem outras diversas ferramentas, inclusive a que a senhora vai anunciar hoje, que é uma ferramenta virtual. Virtual. Então, Paulinho, mais interessante, o que chama a atenção dos outros países com relação ao Código no Brasil? O Código, ele estabeleceu um sistema nacional de defesa do consumidor. E tudo que é sistema, a gente sabe que funciona um dependente do outro, conjuminado com o outro. Então, você tem a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, você tem os PROCONs estaduais, os PROCONs municipais, é parte também do sistema. Olha que bacana. As entidades civis de defesa do consumidor. Então, se eu e você, ou os ouvintes da rádio, quiserem fundar uma associação de defesa do consumidor, por exemplo, dos trabalhadores de ciência e tecnologia, funda uma entidade civil e ela é parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E dentre essas associações que existem, uma que eu posso citar, que é reconhecida internacionalmente, é o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, que sempre o consumidor pode entrar no site para consultar muitas matérias da atualidade. Por exemplo, o IDEC tem postura e tem opinião sobre a questão da água. Hoje é uma crise, né, que nós vivemos no Brasil, especialmente no nosso estado, mas ele tem opinião sobre isso. O IDEC tem opinião e entrou na justiça contra as empresas de telefonia em função do estabelecimento quando termina a franquia, você para toda a internet, né? Bloqueia a internet. O IDEC também... E ganhou essa parada. Isso, ganhou liminar. Agora está para ser julgado. Aqui no Vale do Paraíba se tornou região metropolitana do estado de São Paulo, é RM Vale. E aqui tem uma questão da cobrança do interurbano das operadoras de telefone. Isso. O IDEC e o PROCON tem trabalhado para derrubar isso? O IDEC tem uma postura para as regiões metropolitanas, que é também, como que eu digo, é também apoiado pelos PROCONs. Por quê, Paulinho? Porque o IDEC, ele pode, deve e faz ação civil pública. Porque uma associação civil dos trabalhadores ou dos moradores de determinada cidade, ela tem como competência a propositura de ação civil pública. Os PROCONs também, desde que ele tenha um setor jurídico formado especificamente para isso. Agora, o mais importante de tudo é que a organização e, especialmente, o direito básico do consumidor. O principal direito do consumidor, o que eu vejo, né, como principal, que dele deriva todos os outros direitos, é a questão da informação. A informação para o consumidor, ainda que não total, mas o consumidor sabe que ele tem direito, mesmo que ele não sabe exatamente qual é o direito. A gente vê isso todo dia no PROCON, que ele chega e diz o seguinte: olha, eu estou aqui, eu tenho direito, não tenho? Quer dizer, já chega formada. Já chega formada, ele já chega... Você pode até dizer, não, isso aqui o senhor confundiu, tal, mas ele já chega dizendo, eu tenho direitos. E isso é muito importante, porque penso que uma das coisas sérias, especialmente no direito do consumidor, é a pessoa ter consciência de que ela tem direito. Então, essa divulgação, essa publicidade, o trabalho feito pelos PROCONs, do Brasil inteiro, eu estou dizendo, do que eu dirijo também, óbvio, mas do Brasil inteirinho,
O Brasil, só para você imaginar, o Brasil tem 550 PROCONs. 260 estão localizados no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 640 e poucos municípios, não é isso? E tem 260 aqui. PROCONs, ou seja, a metade dos municípios do estado de São Paulo ainda não tem PROCON. E se você pegar o Brasil inteirinho, você vê que lá pelos outros estados é mais fraco ainda. Doutora, mas isso é uma deliberação das prefeituras? Do estado, das prefeituras, né? Assim, fica a critério das prefeituras instalar os PROCONs municipais na cidade. Outro dia eu tive na inauguração do Sejusc, lá em Monteiro Lobato, e tive a oportunidade de estar ao lado da prefeita na inauguração do Sejusc. E conversei com ela, né? Isso, muito simpática, e disse: prefeita, por que você não monta um PROCON aqui em Monteiro Lobato? Inclusive, me ofereci, botei ela em contato com a Fundação PROCON São Paulo, né, para ela pegar todos os dados, para que ela possa instalar, e me ofereci pessoalmente para ajudá-la na implantação, treinamento de pessoal, né, que a gente tem o know-how daqui, é a nossa obrigação passar o know-how para outros. E isso vai se profetizando. Isso vai se profetizando. Por exemplo, você vê, Paraibuna tem PROCON. Que partiu... É uma cidade bem pequenininha, né? Porque no estado de São Paulo, como é que é? A gente tem a Fundação PROCON, tá? E a Fundação PROCON, ela fez um projeto de municipalização dos PROCONs. Então, os PROCONs são conveniados à Fundação PROCON. Ou não. Você pode deliberar uma prefeitura ter um PROCON sem estar afiliado à Fundação. Mas como a Fundação detém um know-how, é uma entidade séria, muitos anos, né, de experiência, então os municípios se vinculam à Fundação porque ela dá sustentação técnica. Doutora. Só técnica, política não. Quem define como funciona o PROCON dos municípios é o prefeito municipal. Os PROCONs, o PROCON aqui de São José é como se fosse uma promotoria. Ela vai promover aquele assunto para encerrar ali, ou então encaminhar à justiça. Perfeito, Paulinho. Você entende muito bem o que é PROCON. Aliás, toda vez que eu venho na rádio eu digo isso, que você é um proconiano. Eu sou apaixonado. Você conhece a Márcia, jornalista, nossa assessora? Sim, sim. A Márcia é uma proconiana, assim, rapidinho ela se tornou uma gosta proconiana. Gosta da notícia, gosta do assunto. É isso mesmo. Qual é a função do PROCON municipal? Primeiramente, ele traça a política de defesa do consumidor para aquele município. O que fazer, que setores, né, abarcar, como que nós vamos fazer essa divulgação. Quando o consumidor chega no PROCON, ele registra a queixa dele. A primeira coisa que o PROCON faz é mandar uma carta, chama Carta de Investigação Preliminar, para o fornecedor dizendo o seguinte: olha, senhor fornecedor, esteve aqui o consumidor e ele disse que o senhor falhou neste caso. Por favor, corrija. O fornecedor tem 15 dias para corrigir aquela história. Olha que bacana. Informar o PROCON. E olha que bacana, 87% das reclamações que são levadas ao PROCON são resolvidas aí. Mas nesta carta, como é o nome da carta? CIP, Carta de Investigação Preliminar, ou Informações Preliminares. Com apenas isso, resolve. Veja, quando eu mando isso, eu ainda não abri um processo administrativo. Eu só disse para ele: olha, seu fornecedor, o senhor falhou aqui, o senhor feriu esse direito do consumidor, corrija. Aí, 87% dos casos são corrigidos aí. Mas existem também aqueles fornecedores relutantes. Para os relutantes, quando volta a resposta e não é a resposta correta para o consumidor, o que a gente faz? Marca uma audiência. É uma outra oportunidade que o fornecedor tem de resolver. Aí a gente chama para aquela audiência, como nessa mesa aqui tua, redonda, chama o fornecedor, o consumidor, tem um técnico do PROCON, que é o mediador, que vai ajudar a entrar em acordo, vai estimular as partes, encaminhar, aconselhar a entrar em acordo. Mas até aí, até essa audiência, não é nada jurídico. Não. Nada jurídico, olha só. Maravilha. É administrativo, é um órgão administrativo. Terminou a audiência, porque assim, olha, quando ele não responde ali na carta, eu abro um processo administrativo.
Quando a gente abre um processo administrativo, chama a audiência. Na audiência deu acordo? Ótimo, terminou aquele processo administrativo. Não deu acordo, o consumidor vai ver o que ele quer fazer. Muitos consumidores, infelizmente, desistem, dizem, não vou mais andar atrás disso aí, muita dor de cabeça. Perde o tempo do PROCON. E aí muitos podem ir ao judiciário. Bom. Aí ele pega aquele processozinho administrativo do PROCON e dá entrada no judiciário com aquele processozinho também. Então a gente fala disso já, porque tem uma pergunta que eu quero arremeter para o próximo bloco, doutora. Pois não. Tem consumidor que usa o PROCON como se fosse o saque de uma empresa. Pode responder sobre isso? Posso, claro. Daqui a pouco, doutora Cidinha Borges, Aparecida Borges, ela é diretora do PROCON aqui na cidade de São José dos Campos, e a gente está deixando para mais adiante a grande informação do programa de hoje, da entrevista com a doutora Cidinha Borges. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT, com a a Cidinha Borges, a doutora Aparecida Borges, é a diretora do PROCON aqui em São José dos Campos. Doutora, as pessoas já têm uma formação de PROCON, 25 anos, uma divulgação muito bem feita e positiva. Agora, estão usando o PROCON como saque, serviço de atendimento ao consumidor, quando ele chega, olha, eu tenho direito, eu quero meu dinheiro de volta, por exemplo? Olha, muita gente... Olha, veja, eu entendo essa coisa da seguinte maneira. O consumidor, Paulinho, ele foi e ele continua sendo muito destratado nas empresas quando ele vai reclamar de alguma coisa. Então, por exemplo, eu compro um guarda-roupa em qualquer loja dessa e o guarda-roupa, na hora de montar, eu vejo que ele tem defeito. Quando eu volto na empresa, eu tenho um problema sério, porque no Brasil você tem um treino bastante grande para a venda, mas para o pós-venda,
Você não tem treinamento do número dos funcionários, dos gerentes. Você pode ver, isso é tradicional no nosso país. É muito difícil você retornar no pós-venda e ser bem tratado. Nós vamos chegar agora na época de Natal, você vai ver, você vai ter na loja, olha, troca em 30 dias, menos no dia tal, tal, tal. Quer dizer, isso é política para o pós-venda. Quer dizer, para eu comprar, eu posso comprar qualquer dia, qualquer hora que esteja aberto. E para eu trocar, eu não posso de qualquer dia ou qualquer hora que esteja aberto. Isso é uma regra da empresa? E é uma regra da empresa que nós consideramos abusiva. E daí, doutora? E aí o PROCON atua. Se você não pode dizer, olha, eu troco o produto, mas eu troco menos no sábado. Como assim? O sábado é onde o trabalhador tem de folga e que ele pode trocar o produto. Então, você vende aquele produto, tem produtos tipo roupa, sapato, que nós estamos acostumados a trocar por cor e tamanho. Então, por exemplo, eu compro um presente para você, eu compro a camisa 48 e chego e te dou de presente e digo, olha, Paulinho, se não servir, você vai à loja e troca. E te dou, digo qual loja que é. Você volta na loja para trocar pela 46 e normalmente a loja vai trocar para você sem reclamar. Mas a lei a lei não prevê que eu tenho que trocar por tamanho e cor. Passou a ser um hábito das lojas. Então, o consumidor tem que ficar esperto quando ele vai comprar e ele perguntar, eu posso trocar? Pode. Então, por favor, escreve na nota fiscal ou no cupom fiscal qual é o prazo para troca. Aí a loja vai escrever. Mas se eu trocar, Paulinho, se a loja disser, olha, nós vamos trocar, a gente troca em 30 dias, ela não pode dizer menos sábado. Aí você tem que trocar a qualquer momento. O que é isso? É política do pós-venda. Então, nós temos uma política boa de venda e uma política ainda muito ruim no pós-venda. Então, na maioria das vezes, o consumidor, qual seria o caminho normal? Comprou, deu problema, volta onde você comprou. Quem responde pelo produto é seu fornecedor. Não deu acordo, não deu jeito, aí você vai ao PROCON. Os consumidores, até pela história de ser muito maltratados, acostumaram, ao invés de ir na loja tentar a troca, vir direto no PROCON. E também tem o outro lado. Qual o outro lado? Que ele vai na loja, ou ele vai no banco, e a loja diz para ele, você tem que procurar o PROCON. Isso acontece bastante. Eles vão ganhar tempo com isso? Isso, ganha tempo, cansa o consumidor, porque, olha, aquilo que você falou é verdade. Você começou o programa falando do princípio da boa-fé, né? O que move o mercado? O que move o mercado é o princípio que é importantíssimo no consumidor, que é o princípio da boa-fé. Eu dou esse exemplo aos alunos quando eu vou dar curso, e digo o seguinte, eu levanto de manhã, tranquilamente, meio sonolenta ainda, e ligo meu chuveiro, e pego o sabonete, me desnudo e entro embaixo do chuveiro, porque eu tenho segurança de que o chuveiro vai sair água. E eu tenho mais segurança ainda que a água vai ser quentinha. Não passa pela minha cabeça que um dia o fornecedor de água, a empresa que está fornecendo, vai sair por ali minhocas. Porque se passasse pela minha cabeça, se eu não tivesse a confiança, eu tomaria cuidado. Eu ligava o chuveiro, ia ficar um tempo fora, ver o que está saindo, para depois eu entrar. Mas eu entro imediatamente. Por quê? Porque eu trabalho na confiança. Assim é em todo o mercado de consumo, né? Você trabalha... Você compra as coisas e você vende, principalmente você compra as coisas confiando. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor diz que você não pode colocar nenhum produto que cause mal à vida, à saúde, à segurança das pessoas. Agora, né? Doutora, especificamente na questão da troca, sim. É abusivo isso aí? Eu tenho que trocar qualquer dia? Não. Se ele diz para você que vai trocar, que você pode trocar em 30 dias, dá um papelzinho, o mesmo que não dá, está escrito lá, troca em 30 dias, bem grande lá na loja, você pode trocar qualquer dia, qualquer hora. Eu não posso discriminar para você que sábado eu não troco. Porque senão eu estou fazendo uma política desleal no pós-venda, entendeu? Tá. E se o cidadão for até a loja e ele não aceitar? Não, hoje não é dia de troca. Ele reclama no PROCON. O que acontece? O PROCON vai lá e vai autuar a loja. E a perda da pessoa, porque ele só tem aquele dia? Isso, não. Aí ele registra no PROCON, o PROCON vai pedir para... entendi a sua pergunta. Ele registra no PROCON, o PROCON vai pedir para trocar o produto dele e vai autuar a loja. O tempo que ele perdeu essa outra coisa, se ele for humilhado, se ele for ofendido... Seriam danos morais. Isso, seriam danos morais ou até materiais, né? Deixei de trabalhar, então perdi um dia de serviço. Isso não é com o PROCON, isso aí já é no judiciário. O PROCON vai pedir a troca, porque está escrito ali que pode trocar em 30 dias, e vai pedir para ele trocar em qualquer dia. Doutora, a embalagem de iogurte ou caixa de fósforo que
o mercado só vai vender o pacote fechado. O cidadão pode comprar um produto só? Então, olha só, nós temos recebido, até engasguei para falar, nós temos recebido lá no PROCON bastante gente que vai dizendo, olha, eu vi na televisão. Então, assim, olha, nem tudo que dá na televisão é verdadeiro, né, gente? Às vezes as pessoas têm uma compreensão diferente, às vezes até força a barra. Nós do PROCON inteirinho, do Brasil inteiro, isso eu estou falando em termos de PROCON, a gente entende que se o produto tem uma embalagem, ele não pode ser fracionado. Ou seja, não é direito meu exigir que ele seja fracionado. Outro dia tinha na televisão um exemplo de um pacote de papel higiênico. Então, eu faço um fardo de papel higiênico, 50 rolos, e vendo, por exemplo, por R$30. A argumentação da televisão era, pega 30, divide por 50 e você pode pedir 1 ou 2 pacotes. O PROCON não entende assim. O PROCON entende que quando aquela é a embalagem ou quando aquela é a promoção, não é direito do consumidor querer fracionar, e sim ele comprar a embalagem fechada. Na periferia, e especialmente nos bairros mais distantes, você falou do iogurte, é costume do dono da mercearia, né, que tem muita mercearia ainda, né? Só. Isso, vender um iogurte, vender um Yakult, vender 2, ele desprega ali do pacotinho e vende. É isso, digamos, uma camaradagem que ele faz, e até mesmo para o retorno dele, que normalmente você vender fracionado sai mais caro do que você vender inteiro, mas de repente é um que aquela mãe pode comprar, e não os 6. Então ele faz, mas ele faz por liberalidade, ele não é obrigado. Aliás, um tempo atrás eu mandei até uma carta para a Fundação PROCON, e veio uma resposta para mim, num ofício, dizendo, olha, não, essa coisa de fracionar produto é da cabeça de algumas pessoas que inventam, mas o Código do Consumidor não prevê isso. É perda de tempo, penso que tentar sim. uma briga aí Sim, que não vai dar em penso nada. que sim. Então, o melhor é o bom senso. O melhor é o bom senso, porque isso não está previsto na lei. O que a gente segue? O Código de Defesa do Consumidor e as outras leis, né? Doutora, o que é que pode se entender por direito do consumidor? Por direito do consumidor, você pode entender um conjunto de normas, de preceitos que dão segurança de que o consumidor no mercado de consumo, a gente está falando de mercado de consumo, tem o direito de adquirir produtos e serviços que não causem mal à sua saúde, que não causem mal à sua segurança, que não causem mal a sua família, a segurança da sua família, e que ele tem que ter uma proteção financeira, e que nenhum mercado de consumo pode cometer práticas abusivas, porque tem uma série de práticas abusivas para o consumidor que o Código proíbe e que, às vezes, o consumidor nem tem noção disso. Então, quando eu falo de direito do consumidor, eu falo que ele tem proteção à saúde, proteção à vida, proteção à segurança contra produtos que podem lhe causar danos. Ele tem proteção contratual. No Código de Direito do Consumidor e no Direito do Consumidor, se você assina um contrato e ela contiver cláusulas abusivas, cláusulas que favorecem muito o fornecedor e desfavorecem o consumidor, eu posso pedir a nulidade daquela cláusula em favor do consumidor. Agora, doutora Cidinha Borges, é possível afirmar que, assim, de uma forma absoluta, que as pessoas jurídicas, elas não se enquadram no conceito de consumidores? Porque a gente defende muito o cidadão, a cidadã. Sim. E as pessoas jurídicas? Então, o Código de Defesa do Consumidor diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produtos e serviços como consumidor final. Então, uma empresa também é um consumidor que tem o mesmo direito. Se ela adquirir aquele produto como consumidor final para ela consumir, não para ela modificar, transformar, colocá-lo no mercado para vender, sim, ela é um consumidor. Dá um exemplo que vai ficar bem claro. Pega um engenheiro. O engenheiro tem um escritório onde ele faz projetos, ou um advogado, ele tem um escritório onde ele atende seus clientes. Ele adquire computadores, telefones, mesas, cadeiras para o escritório dele. Ele é uma pessoa jurídica, na maioria dos casos. Com relação aos computadores, cadeira, mesa, tudo aquilo que ele comprou para ele usar, com relação à empresa de telefonia, com relação à empresa de água,
com relação à empresa de fornecimento de energia elétrica, ele é um consumidor final. Então, com relação àquele produto, ele pode reclamar no PROCON. Mas com relação àquilo que ele produz e coloca no mercado, se aquilo que ele comprou de outro fornecedor, porque quem vendeu para ele é outro fornecedor, você tem uma relação aí entre 2 fornecedores, tá? E ele não é o consumidor final. Aí não. Aí ele pode se valer do direito, das ações, mas não do PROCON. Doutora, vamos para mais um bloco. Sim. E a pergunta para a senhora pensar é como trocar produtos comprados pela internet. Pior ainda, pelo catálogo ou pelo telefone. Beleza. A gente fala já com a doutora Cidinha Borges, ela é diretora do PROCON aqui na cidade de São José dos Campos. O Clique Jornal volta já, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Nossa entrevista de hoje sobre defesa do consumidor com a doutora Aparecida Borges, a doutora Cidinha Borges, que se faz presente aqui para explanar a situação do consumidor e também do fornecedor. Doutora Cidinha, eu quero registrar aqui a nossa audiência pulverizada por todo o Brasil, INPE e DCTA aqui em São José dos Campos, Semadem aqui no Parque Tecnológico, Fórum de Ciência e Tecnologia, doutora, ela congrega mais de 30 entidades de ciência e tecnologia que estão acompanhando, o CPTEC aqui em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archa, lá no Rio Grande do Norte, em Natal, onde nós... Teve lá? E nós tivemos aqui o professor Braulio Paulino. Robério Paulino. Ele esteve aqui essa semana, nos deu uma entrevista e é lá de Natal, isso. No Rio Grande do Norte. Eu conheci aqui em São José dos Campos nos anos 80, quando ele viveu por aqui, foi professor aqui muito tempo, né? Muito bem, doutor. Uma figuraça, né? E ele mandou um abraço e ele confirmou a audiência do pessoal da CLBI, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. CLA em Alcântara, no Maranhão, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também nos ouve
o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e finalmente nos ouve também a unidade do INPE. Aí, gente, parabéns pelo trabalho brilhante que vocês fazem. Brasil viu? inteiro, Vocês viu, doutora? são trabalhadores que são um orgulho para todo o país, né, Paulinho? E olha, e finalmente, doutora, a unidade regional do INPE, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, Brasil, centro-oeste brasileiro. Sim. Vê que o direito do consumidor, o código, é o mesmo em qualquer estado, em qualquer lugar que os consumidores estejam, né? Importante isso, é uma lei federal, né, Paulinho, que ela vale tanto aqui como lá em Cuiabá. Aliás, eu estive em Cuiabá dando um curso. Com esse calor. Isso, com esse calor. Fui para lá tem uns 3, 4 meses, a gente foi fazer um curso lá, juntaram todos os PROCONs, e eu fui lá para fazer uma palestra, foi muito interessante, muito legal. Contar como é aqui em São José. Isso, em São Paulo, né? A gente tem uma experiência diferente da experiência de lá. Muito bom. Doutora, a pergunta que ficou antes que a senhora dê a notícia final aí, é como trocar produtos comprados por internet. Pela internet. Agora, interessante, doutora, e o catálogo, tão popular catálogo? Você vê? E voltou, você sabia que outro dia eu fiquei... Em força total. Isso, eu fiquei extremamente surpreendida, porque até catálogo de moda tem sido propagado e vendido. Aliás, outro dia eu fui a uma boutique aqui em São José, e eu estava procurando vestido, não tinha na loja, mas a moça me mostrou o catálogo, e pelo catálogo tinha, digamos, aí o vestido que eu poderia encomendar, que era da nova coleção, e eles chamariam. Achei interessante, porque não estava tão atualizada assim, ou seja, eles trariam para mim, eu não estava tão atualizada. Veja bem, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz assim, olha, tudo aquilo que você comprar fora do estabelecimento comercial, você tem direito a trocar em 7 dias, a devolver em 7 dias. Você tem direito, chama direito de arrependimento. Você não precisa ter motivo. Você recebeu aquele produto, ele veio perfeito, não tem defeito nenhum, mas você mudou de ideia. Poxa, fiz bobagem, eu não podia comprar essa coisa agora. Ou então, poxa, será que eu precisava mesmo? Você chegou, você recebeu, você não gostou, você tem 7 dias para devolver e a empresa tem que devolver o seu dinheiro. Qualquer que seja o produto fora do comércio. Então, vale catálogo de perfume, vale catálogo de roupa chique. Mas em 7 dias eu posso devolvê-lo? Sim, pode devolver, e quem te vendeu tem que devolver o dinheiro para você. Tanto faz se você comprou aquele produto por internet, se você comprou por catálogo. Sabe o que mais que é interessante e que as pessoas não sabem? O que eu comprei por telefone também, e por internet também. Como é que se dá a venda hoje de plano de telefonia? De que maneira? Por telefone. Por telefone, tá. Então, eu comprei por telefone, se eu me arrepender, eu posso, em 7 dias, desistir daquele serviço, romper aquele contrato, e a empresa é obrigada a me devolver aquilo que eu já paguei. Por quê? Porque eu não fui lá, não tem minha assinatura, eu não vi o serviço. Ah, mas tem uma gravação, tá bem. Eu não falei aqui no começo que o principal direito era o direito à informação? As pessoas que estão me ouvindo acham que por telefone a gente tem toda a informação daquilo que a gente está comprando? Não tem. Por isso que o código permite você trocar, devolver o produto. Mas, agora no final de 2013, a presidenta Dilma fez um decreto regulamentando as compras por internet, que era um setor que parecia que estava meio de fora, não estava, não. Mas, na verdade, quando ela fez isso, ela reafirmou que a compra por internet, se você comprar, a partir do momento que você receber, você tem 7 dias para promover a devolução, e a empresa é obrigada a te devolver o dinheiro. Recentemente, aqui em Taubaté, em São José dos Campos, também nós tivemos empresas que vendia pela internet e não pagavam. Foi caso não entregava, né? Não entregava. Foi caso de polícia. Isso. Mas e o que fazer? Isso. Olha, pois é. E isso é uma precaução que tem que tomar muito grande. Cada vez mais aumenta o número de compras por internet, porque é uma comodidade. Uma comodidade, uma facilidade para a gente, né? Mas, na medida em que aumenta, também é necessário redobrar os cuidados. Então, o primeiro cuidado que nós do PROCON damos é: não compre em site que você não conhece. Não compre em site que você não tem teu amigo, seus amigos do trabalho que compraram.
E outra coisa, você pode, antes de comprar, entrar no site da Fundação Procon, eu estou falando para o Brasil inteiro, né? Ou você entrar no site da Prefeitura de São José, mas as pessoas podem entrar no da Fundação Procon, e lá tem uma lista de mais de 600 sites que a gente não indica, que foram sites que já deram problemas. E como proceder? Procon... Isso. E pergunta do site? Você entra na internet, vai lá, www.procon.sp.gov.br, põe lá sites desaconselháveis e ele vai aparecer lá para você os sites que você não deve comprar. Então, antes de comprar por internet, faça isso. E se a pessoa, mesmo assim, comprar? Isso. Se ela comprar e aquele site não existir, sair do ar, fica muito difícil para o Procon tomar qualquer posição. Porque você não acha o fornecedor para intimar, entendeu? Porque eu não falei aqui no começo que a primeira coisa que faz é mandar uma carta para o fornecedor. Não vai mandar uma carta para lugar nenhum. Isso, não vai mandar para lugar nenhum, aí fica difícil. Mas o que a gente faz? Mesmo assim, a gente encaminha para o Ministério Público, encaminha para a Fundação Procon para tentar localizar os proprietários ou os sócios, para você aí cobrar dos sócios ou dos proprietários. Doutora Cidinha Borges, nós estamos falando de produtos. E como proceder para, no caso da insatisfação, com serviços prestados? Como é que o Procon... Mesma coisa. A mesma coisa. Do mesmo jeito. Você procura o Procon vai registrar a sua reclamação, tudo tem que ser por escrito, você assina ali, e o Procon vai mandar, porque o Procon agindo em seu nome, né, ele vai mandar para o fornecedor de serviço, pedindo explicações e providências para corrigir aquele serviço. No caso do pedreiro? Também, mesma coisa. Mesmo que ele eu o contrate... esporadicamente para fazer um reboco de parede que depois caiu? Isso, mesmo. Excelente a sua pergunta. Porque o que as pessoas acham? Elas acham também que o Procon só pode reclamar contra a pessoa jurídica. Não é assim, não. O Procon você pode registrar a sua queixa contra a pessoa física. Por isso, Paulinho, que é fundamental, qualquer serviço que você contratar, você fazer um contratozinho. Mesmo que seja num papelzinho simples, mas eu preciso de um advogado. Se puder ter um advogado, é muito melhor. Uhum. Mas se você não puder mesmo, você escreve assim, olha, pedreiro, período, de dia tal a tal, qual o serviço? Reboco do muro, quanto que eu paguei? Tanto. Põe lá o seu nome, seu RG, manda o pedreiro pôr o nome e o RG dele e o endereço. Por quê? Porque se você, depois desse serviço for mal prestado, você tem como chamar essa pessoa física, prestador de serviço, para refazer aquele serviço, ou então para remendar ou para devolver o seu dinheiro. Doutora, então, mesmo que seja um pedreiro casual, faça um contrato. Isso. Vale o que está escrito. Vale o que está escrito, pega o endereço, pega o RG dele, pega o CPF, porque é um serviço, tudo isso é serviço que as pessoas estão fazendo para você. Doutora, presente sem nota fiscal, como é que faz? Porque num presente, a senhora me falou de uma camisa e eu lhe daria uma linda joia. Uhum. Mas só que não tem nota fiscal, a senhora não gostou. Chegou em casa, o esposo... Não, mas e essa joia? Não vai. Aí a senhora tem que devolver. Como vai fazer, então, doutora? Olha só, tudo que você compra, você tem que ter nota fiscal ou cupom fiscal. Se você não tiver nota fiscal ou cupom fiscal, não tem nenhuma garantia sobre aquele produto. Perdeu ali. Perdeu. Na maioria das vezes, o que acontece, é você perder, né? Uhum. Quando você dá um presente, é deselegante na nossa cultura, você mandar a nota fiscal junto, ou cupom fiscal, porque outra pessoa vai ver o preço, né? Uhum. Peça da loja, garantia. A pessoa dá para você, na tua nota fiscal, ela escreve que prazo que pode ser trocado. Se a outra pessoa pedir, você pode, então, pedir a troca. Mas, normalmente, as lojas, para fidelizar os clientes, ela já bota ali no presente o prazo para troca. Não dá nota fiscal. Mas, de qualquer forma, a gente desaconselha comprar produtos sem nota fiscal. Primeiro, você está fazendo mal para a economia, porque se não tem nota fiscal, não teve recolhimento de imposto sobre aquilo, né? E segundo, que você não tem qualquer garantia sobre o produto. Sem a nota... Não vai. É impossível. É furada. Doutora, essa semana foi manchete aqui nos principais sites noticiosos, lá na Rádio Cultural também, aqui na Rádio CT,
o show da Anitta, que tá bombando. Que não teve show da Anitta. Que não teve show da Anitta. Qual o direito do consumidor quando ele for lesado em shows, peças teatrais, eventos em geral? Olha, exemplo da Anitta aí. Então, lembra do princípio da boa-fé? Quer dizer, quando eu compro um ingresso para qualquer coisa, para qualquer show, para qualquer lugar, para um jogo de futebol, para qualquer coisa, eu estou comprando, eu estou exercendo o princípio da boa-fé. Eu estou acreditando que quem me vendeu vai me fornecer aquele serviço. Nesse caso é um serviço, um show é um serviço que alguém está me fornecendo. Quando eu compro aquele show, eu compro na expectativa de ver aquele artista. Então, uma pessoa pensa num fã da Anitta. Não sei se quem está ouvindo, algum dos nossos ouvintes é fã da Anitta. Mas, olha, o fã da Anitta, aquele fã que comprou o show, ele vai lá, ele é fã, ele quer vê-la, ele quer chegar perto, ele quer abraçar, ele quer fazer foto, ele tem aquela... Quer ouvir a música ao vivo, quer ouvir a música sonhar dela ao vivo, ele quer sonhar, assim como nós, com os nossos ídolos, nós também temos os nossos ídolos. Então, quando eu compro o ingresso, veja como é bacana o direito do consumidor, quando eu compro o ingresso, foi-me feita uma oferta. Qual é a oferta? Pague R$40 e eu te vendo o ingresso para você ir no show do fulano de tal. No nosso caso, no show da Anitta. Então, quando eu não tenho o show, ou quando a pessoa não vem ao show, eu tive o não cumprimento da oferta. O que diz o código quando eu tenho uma oferta feita e ela não é cumprida? O código diz que eu tenho direito ao ressarcimento. Então, todos aqueles que foram ao show e que a Anitta não apareceu, e não nos interessa por quê. Ninguém aqui está acusando a Anitta, ou a produção dela, ou quem quer que seja. Fato é que compraram ingresso por show da Anitta e ela nunca apareceu. Portanto, as pessoas têm o direito à devolução do dinheiro que pagaram. Nesse caso, foi uma promoção de uma emissora, até de um amigo meu. Sim. É uma ótima emissora. Sim, sem dúvida, eu ouço. Ótima. E o detalhe, ela não é daqui de São José dos Campos, é lá da Grande São Paulo. Mas e agora? E agora, nós já notificamos, o PROCON já mandou uma notificação perguntando, olha, vem cá, todos aqueles que quiserem receber o dinheiro de volta, quando que vocês vão devolver? Que lugar, que dia, que hora e para quantas pessoas? A resposta, compareceu lá no PROCON outro dia um representante, se dizendo representante da emissora, e não oficialmente, mas dizendo o seguinte, olha, nós já estamos devolvendo para todos aqueles que nos procuram. Aí nós dissemos, tá bem, então deixa o endereço, né, para a gente mandar aqui onde as pessoas podem procurar. De qualquer forma, eles estão notificados e na próxima semana deverão responder para o PROCON isso. O que passa e que é interessante deixar bastante claro é que as pessoas que foram ao show e a cantora não foi, tem direito à devolução. Que maravilha! Quer dizer, não teve o show da Anitta, mas teve o show do PROCON. Não, o PROCON preferia não dar esse show. Olha o argumento, veja só. Um dos argumentos dos promotores do show foi o seguinte, não, a Anitta não foi, mas foram os outros, porque na verdade o show tinha quatro para ir ao show, era Revelação, Mumuzinho, Reinaldo e Anitta. E as pessoas que compraram, que foram ao PROCON, evidentemente disseram o seguinte, não, é fato que tinha esses outros, mas nós somos motivados para ver a Anitta, que é claro que era o carro-chefe do show, né? Então, resolvido. Resolvido. Maravilha. Doutora, nós estamos indo para o último bloco e a senhora veio aqui para informar o ouvinte. E a gente aproveitou para beber toda a informação que a doutora Cidinha tem. Obrigada. Tem uma nova ferramenta para o consumidor. Perfeito. A gente fala já sobre isso. Uma nova ferramenta que você pode acessar da sua casa, do seu escritório, do seu automóvel, da rua, do seu celular. Um instante só, a doutora Cidinha, diretora do PROCON, volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida.
E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com a doutora Cidinha Borges, diretora do PROCON aqui de São José dos Campos, trazendo informações. Foram tantas as perguntas e outras tantas nós temos que fazer a doutora Cidinha. Doutora, aonde é o PROCON aqui em São José dos Campos? Como é que o cidadão pode acessar pela internet ou pessoalmente? O PROCON em São José dos Campos é no Fórum Antigo, ali na Francisco José Longo. A entrada é pela Francisco José Longo. Uhum. Ele pode acessar pela internet no site da Prefeitura, www.sjc.sp.gov.br. Ele vai entrar lá no site e vai procurar o link PROCON. Vai ter uma série de informações lá, inclusive a possibilidade dele fazer a reclamação dele por internet, que é o que eu vim conversar hoje aqui. Doutora, como é que é agora, e por isso nós perguntamos qual o endereço, porque a facilidade hoje é essa. Eu vi num site que a senhora visita todo o Rio de Janeiro por um site, visita a rua, logradouros, locais, tudo pela internet. Como é que o cidadão... A internet mudou o mundo, né? Mudou o mundo, mudou a vida da gente. Por isso que já há bastante tempo se pensa, todos os PROCONs pensam, e também a população vinha cobrando, né? Olha, como que eu faço para fazer reclamação por internet? Como órgão público, é muito difícil, porque você precisa colher os documentos, isso não é uma questão ainda fácil. No entanto, é o Ministério da Justiça, que a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é ligada ao Ministério da Justiça, em junho de 2014, fez uma plataforma interessantíssima, que é www.consumidor.gov.br. Quem está me ouvindo, entra aí já para ver. Agora. Consumidor.gov.br. Olha, então atenção, consumidor.gov.br. Não esquece o BR, se parar no Gov, aí vai cair em outro site. Consumidor.gov.br antes o www. Isso. O que é essa plataforma? Esta plataforma é monitorada pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é ligada ao Ministério da Justiça. O que significa monitorar? Ela vê o funcionamento desse site, então ele é um site público. E de que maneira que funciona, que é o mais bacana?
As empresas voluntariamente vão lá e se cadastram. Quando elas se cadastram, elas fazem um acordo com o Ministério da Justiça de que elas vão tentar resolver o problema do consumidor, fazer o máximo possível para resolver e vão lhe dar resposta em 10 dias, que é um prazo bastante bacana. Então, o consumidor, quando ele entra no site, a primeira coisa que ele faz é procurar se a empresa contra a qual ele quer reclamar está lá. Está lá, beleza, ele pode fazer a reclamação dele aí. Ele não passa pelo PROCON, é uma outra ferramenta. Ele está falando diretamente com o fornecedor dele por internet. Assistido pelo Ministério da Justiça, pelo PROCON? Que vai ver, sim, que vai ver o seguinte, vai ver se está cumprindo, se as empresas que assinaram o termo de compromisso têm, de fato, cumprido aquele compromisso. Então, qual é o compromisso? O compromisso é dar resposta no máximo em 10 dias e tentar resolver o máximo de problemas possíveis. Quem já estão cadastrados? Quase todas as grandes empresas, os bancos, as empresas de telefonia, os grandes supermercados. Então, isso é bacana, as grandes lojas. Isso é bacana porque o consumidor da sua casa, ele pode fazer reclamação também. Então, ele tem mais uma opção. Ou ele vai no PROCON e registra ali, o PROCON está aberto, funcionando. Ao contrário, nós estamos equipando cada vez mais para atender cada vez melhor o consumidor, mas ele tem mais uma ferramenta, mais uma alternativa. Por isso que quando vocês me chamaram, eu gostei, porque eu estou falando aqui, provavelmente, para uma grande massa de trabalhadores que tem acesso à internet e que muitas vezes não reclamam, porque durante o horário que o PROCON está aberto, ele está trabalhando. Agora ele pode reclamar pela internet. Direto. Eu abri aqui, doutora, consumidor.gov.br, é seu, é fácil, participe. Perfeito. Aqui diz que o cidadão pode se comunicar diretamente com as empresas participantes que se comprometeram a receber, analisar e responder às reclamações de seus consumidores em até 10 dias, como a senhora disse. Aí, se você colocar aí o nome de uma empresa, ele já vai aparecer diretamente para você na tela. Se a empresa está cadastrada, e vai aparecer para você quantos % a empresa tem respondido, quantos % tem resolvido, qual é o grau de satisfação com aquela empresa, porque ao final do atendimento você dá uma nota, e a nota fica no site. E é tão importante, por que é bacana essa coisa de ser do Ministério da Justiça, de ser público? Pensa um juiz, quando ele vai fazer uma sentença, o Tribunal de Justiça de São Paulo assinou com 8 cidades aqui do estado de São Paulo um projeto piloto. Inclusive o prefeito Carlinhos Almeida, a nossa cidade foi escolhida, o que nos deixa muito contente, porque temos um PROCON atuante, e nós somos escolhidos para fazer o projeto piloto. E o Tribunal de Justiça junto com a gente. O que isso significa? Está no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, consumidor.gov. Se você entrar lá, você já clica e pode reclamar. E mais, qualquer juiz, a qualquer momento que estiver julgando qualquer ação de consumo, ele entra na internet para ele ver como é que esse fornecedor tem se portado com relação aos consumidores. Doutora, mas no caso, por exemplo, vou citar aqui, não vou citar nenhuma, mas a empresa ela tem que estar cadastrada no site. Tem que estar cadastrada. Então, a maioria das empresas estão cadastradas. Então, você fala assim, mas do dia para a noite as empresas ficaram boazinhas? Não, primeiro a gente tem uma concorrência bastante grande e qualquer empresário que tenha conhecimento, que tenha uma visão moderna, ele sabe que a maneira dele fidelizar o cliente é no pós-venda. Nós falamos sobre isso lá no começo do programa. Então, qualquer problema que você tenha, ele tem que estar disposto a resolver. E os empresários estão se conscientizando bastante disso, né? De que ele tem que te dar uma resposta. E segundo, né, Paulinho, que deve ser, e a gente vê que é muito mais barato para os empresários resolver aqui pela internet do que ele mandar para o PROCON, seu representante, para fazer uma audiência, né? Então, hoje em dia, você leva muito em conta isso, por questão do custo também, né? Doutora, então, isso tem tido um sucesso, tem sido um sucesso o site, por isso que a gente está divulgando. Consumidor.gov.br. Perfeito. Aqui em São José dos Campos foi noticiado que as campeãs de reclamação são as redes de telefonia. Isso. Vivo, Claro, Oi, TIM, etc, etc. Mas, no caso, a Vivo Telefônica, eu vi aqui que ela está cadastrada. Sim. Isso é bom? Ótimo.
Quanto mais empresas se cadastrarem, melhor ainda, porque você tem mais um canal para reclamar. Olha só que interessante. A maioria das pessoas que comparecem ao PROCON são pessoas acima de 30 anos. O que significa que a juventude consumidora, que é um grande número, sequer está reclamando. A partir do momento que você fornece uma ferramenta que a juventude está usando, porque a juventude do nosso país está conectada com a internet, está conectada com a internet no seu celular, está na medida que você fornece mais um instrumento, mais gente passará a reclamar. Ou seja, não vai concorrer com aquela população que já naturalmente vai ao PROCON. É mais uma ferramenta que tende a trazer mais gente para reclamar. E se o Ministério da Justiça monitora o site, é importante porque os dados são públicos. Quando, por exemplo, vamos pegar aqui em São José, se você me ligar amanhã e me perguntar, olha, eu quero saber qual é a posição da empresa X, aí eu vou dizer para você, olha, espera aí, eu vou consultar o meu SINDEC, que é o meu sistema do PROCON, e o consumidor.gov, e vou te dar uma coisa só, porque por aqui eu consigo ver quantos reclamantes mesmo tem no consumidor.gov.br. Por cidade. Isso vai ajudar o cidadão muito. Não vai precisar ir no PROCON. Não é que ele não vai precisar ir no PROCON, ele vai poder escolher se ele quer ir no PROCON ou se ele quer reclamar pela internet. Você, por exemplo, tem acesso à internet. Você vai escolher se você quer ir ao PROCON, fazer sua queixa diretamente, ou se você quer reclamar por internet. Mas e aquele que não tem acesso? Doutora, se o cidadão entrou no consumidor.gov.br, não ficou satisfeito, ele pode entrar no PROCON? Ele pode ir ao PROCON depois. A gente fala assim, se você entrou no consumidor.gov, espera a resposta, porque para que você vai usar 2 canais ao mesmo tempo? Primeiro os 10, né? os 10 dias. Isso. Aí se depois não der, você leva no PROCON, porque no PROCON você vai ter alguém que vai sentar lá e vai analisar se aquela é uma relação de consumo, se você tinha direito, se você deve procurar o judiciário. Doutora Cidinha, www.consumidor.gov.br ou aqui em São José dos Campos? Isso, na Francisco José Longo, no Fórum Antigo. Tem um telefone? Tem, 3909-1440. 3909-1440. 3909-1440. Doutora Aparecida Borges, diretora do PROCON aqui de São José dos Campos, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada eu, e gentileza total de vocês me entrevistarem e dos ouvintes que estiveram conosco durante esse período. O PROCON funciona das 8 às 5, de segunda a sexta. Estamos lá à disposição de todos os consumidores. Muito obrigado, doutora. De nada. Meus amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa Clique Jornal. Grato pela companhia, audiência e amizade de cada um. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora é a minha colega jornalista Shirley Marciano, a direção de comunicação do engenheiro Gino Genaro e a direção geral do CINCD é também o engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, a audiência e a amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.